Oi, maravilhosa! Estamos aqui na nossa penúltima aula, né? Como que tá a nossa semana aí? A todo vapor, tá colocando em prática, tá gostando? Quero que você coloque aqui nos comentários se tem te ajudado, se tá sendo útil para você esse conhecimento. Eu tô aqui do outro lado muito empenhada em poder realmente gerar uma transformação na sua vida, poder fazer você emagrecer de verdade, porque essa é a minha missão aqui, porque eu sei o quanto o excesso de peso deixa a gente, pra baixo. Sem vontade de se arrumar, sem vontade de sair, sem vontade de comprar roupa porque chega na loja e as roupas não dão, ou a gente gosta de uma roupa, ela não tem nosso tamanho. Eu sei o quanto isso é constrangedor. Nosso corpo fica pesado, sem energia, a gente tenta e não consegue. E aí a ansiedade toma conta, que é o tema da nossa aula de hoje, ansiedade e insônia. Tá muito junto, por isso eu coloquei esses dois assuntos nessa aula, porque geralmente uma pessoa ansiosa tem muita insônia, porque tá muito estressada. É aquela mulher que demora para iniciar o sono, sabe? Vira para um lado, vira para o outro, o sono não vem, ou dorme, acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais por conta do estresse. O cortisol fica alto no horário errado. O ideal é que quando a gente acorda, nosso cortisol esteja alto para nos dar energia, disposição, bora viver, acordei, tô pronta. Mas muitas vezes acontece o contrário, a pessoa fica com aquela letargia ao longo do dia, quando acorda, muito sono ao acordar, e à noite aquela pessoa está ali em 220 ligada, não consegue desligar. E o excesso de cortisol no horário errado contribui para a insônia. Se você dorme pouco, você ganha mais peso. Já está comprovado que pessoas que dormem pouco têm um IMC maior. Você entende isso? Quanto é importante você dormir? E aí você não tem o sono reparador, no outro dia você está indisposta, você quer ficar tomando o quê? Quer tomar cafeína, quer tomar energético, quer tomar coisas para poder remediar a sua falta de disposição, a sua falta de energia. Sendo que o que você tem que fazer é melhorar o seu sono. Enquanto não melhorar o sono, que é a raiz do problema, você não vai conseguir realmente destravar essa questão da sua disposição, do seu estresse, do seu humor. Porque quem está estressado, quem dorme mal, não tem um humor bom, concorda comigo? Então, olha, a ansiedade, ela é um problema, uma barreira. 90% das mulheres hoje estão ansiosas. Muitas delas usam medicamento controlado, né? Para poder conseguir viver, porque às vezes toma conta realmente a crise de ansiedade. Eu tô aqui para trazer para você a parte nutricional. Devo deixar isso muito claro, porque cada um no seu quadrado. Vão ter pessoas que precisam de terapia, precisam de acompanhamento psicológico, tá? Precisam em alguns casos de medicamento, sim. Mas eu também entendo, enquanto nutricionista, que a parte nutricional, que é a nossa alimentação, que o nosso estilo de vida contribui aí 80%, tá? Então, se você se exercitar melhor, se você tiver o hábito de se exercitar, você vai conseguir gerenciar também suas emoções. Então, o sedentarismo, ele contribui muito para desencadear ansiedade e estresse. A alimentação rica em açúcar, álcool, tá? Contribui muito, farinha de trigo contribui muito para você ficar mais ansiosa. Por quê? Isso vai prejudicar o seu intestino. Lembra que eu falei na aula de intestino que o nosso intestino, ele produz neurotransmissores do bem-estar? Então, se você agride o seu intestino, ele não consegue produzir neurotransmissores do bem-estar. Então, eu preciso tirar aqueles alimentos. É a nossa primeira aula lá de limpar a casa, tirar as coisas que estão atrapalhando. Porque enquanto você não tirar o açúcar, o trigo, a cerveja, o vinho, essas coisas que estão agredindo o seu intestino, você não vai conseguir realmente melhorar as suas emoções, a produção de hormônios do bem-estar. Então, assim, essas são as coisas que você precisa fazer para resolver, tá? E agora eu vou te dar as coisas que você precisa fazer para melhorar, que é o que traz benefícios. Eu já falei o que tem que tirar, agora eu vou falar o que tem que colocar, que é o quê? Uma alimentação rica em ômega 3. Ômega 3 ajuda muito no controle da ansiedade, tá? Então, assim, quais são os alimentos nutritivos que tem muito ômega 3? Sardinha, salmão, tá? As oleaginosas. Então, consuma esses alimentos que tem mais ômega 3. Se for possível, se você não gosta desses alimentos, você pode suplementar. Como tomar 2 cápsulas antes do almoço, 2 cápsulas antes do jantar. Isso vai ajudar muito a controlar as suas emoções, melhorar a sua ansiedade. O ômega 3 é ótimo, é um potente anti-inflamatório, é um potente. Então, se você está inflamada,
use o ômega 3, tá? Outro nutriente que eu gosto muito, que ajuda muito no controle da ansiedade, é o magnésio. Então, usar o magnésio, usar o triptofano, suplementar magnésio, suplementar triptofano, porque ajuda muito, muito, muito no controle da sua ansiedade, porque eles ajudam na produção de neurotransmissores. E aí tem os alimentos que são ricos em magnésio, que é o espinafre, os verdes escuros de forma geral, tá? Aveia. Então, você vai ver que na sua dieta, eu coloquei lá naquele plano da nossa primeira aula, tem lá o ovinho mexido com espinafre. Ah, Nutri, não gosto de espinafre, mas você gosta de brócolis? Ó, eu gosto de brócolis, então é verde escuro, então dá preferência por verde escuros. Todos os verdes escuros, às vezes a gente peca e ficar só comendo alface. Existe uma infinidade de hortaliças, de vegetais que a gente pode incluir. E lembra, quanto mais colorido o seu prato, mais vida, mais nutriente, mais saúde. E é isso que você precisa priorizar. Então assim, a banana, você pode, por exemplo, no finalzinho da tarde, geralmente as pessoas já estão com ansiedade. Então eu vou dar uma receitinha aqui prática de um lanchinho que você pode fazer. Por exemplo, você pega uma banana, uma colher de sopa de aveia, mistura com uma dose de whey protein e aí você pode comer, como se fosse um brigadeiro mesmo. Você pode botar na geladeira para comer geladinho, ou você pode misturar ovo, banana e aveia, fazer um cookiezinho, colocar na air fryer, colocar no forno. É um bolinho que você pode estar comendo. Olha só, tem a banana que está representando o carboidrato junto com a aveia e tem o ovo que está representando a proteína. Então assim, às vezes você fica enjoada de comer ovo, mas tem que inovar na preparação. Não precisa comer ovo mexido, ovo frito, ovo cozido sempre. Você pode preparar receitas que tenham ele, tá? Como foi o exemplo que eu dei agora. Você pode fazer essa panquequinha doce no finalzinho da tarde, que é o horário que a vontade doce ataca. É o horário que a sua serotonina está caindo, então você pede doce como uma maneira de você realmente repor a serotonina. Por isso que você vê aí as mulheres ansiosas comendo muito doce, muito açúcar, muita besteira, porque a serotonina cai e é uma forma do corpo, né, o mecanismo do corpo aumentar a serotonina via alimentação. Mas você pode aumentar a serotonina com alimentação, comida de verdade. Então, uma outra semente que é ótima, maravilhosa aí para poder melhorar a ansiedade é a semente de abóbora, que é rica em magnésio. Então, além de te ajudar a aumentar os níveis de magnésio, a semente de abóbora é ótimo para parasita, para desparasitar. Então, você estava tomando remédio de verme, coloca a semente de abóbora também, mastiga. Já viu os idosos falando isso? Que mastigar a semente de abóbora é bom para verme? Então, porque quando você está cheio de verme também, você aumenta a sua ansiedade, você aumenta a sua vontade de comer doce. Então, tá tudo muito interligado. Enquanto a gente não tratar a raiz do problema, a gente vai ficar correndo atrás do vento, ó, vai ficar tentando e não vai conseguir. Na mentoria comigo, eu aplico a metodologia do 3D, desparasito, detoxifico, desinflamo a paciente. Com isso, ela deslancha no emagrecimento. Por quê? Eu trato a raiz do problema dela. Desparasito, desinflamo, detoxifico. Tudo está muito interligado. A ansiedade diminui, a gordura da barriga vai embora, a disposição volta, o emagrecimento chega, a ansiedade vai embora, o estresse não existe, o sono acontece a noite toda, porque a gente tratou a raiz do problema. E é isso que eu quero te proporcionar na mentoria, que você vai ter a oportunidade de, na sexta-feira, acessar de uma forma assim imperdível, diferenciada, apenas para as mais espertas, para as mais comprometidas, para as mais rápidas. Por quê? Eu não tenho vaga para todo mundo. É uma mentoria personalizada, eu não consigo dar conta de muitas mulheres. Então, as vagas são limitadas e as primeiras as mais espertas, vão desfrutar disso. Um valor realmente muito acessível para você que quer mudar, porque eu sei que às vezes a questão financeira é um problema, mas essa proposta é para justamente tornar isso possível para você, porque eu sei que você precisa, você quer, mas às vezes você não sabe por onde começar. Então, às vezes, a gente investe nosso dinheiro em tanta coisa. A gente investe em comida que nos destrói, né? Bota na ponta do lápis o quanto de lanche você compra, o quanto de besteira você compra. E aí agora é o momento de você, em 2024, repensar a forma como você tem administrado seus recursos, aquilo que você tem investido o seu dinheiro e falar assim, agora eu vou investir em mim. Porque muitas vezes a gente cuida de todo mundo, cuida da mãe, cuida da avó, cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida de todo mundo, tem tempo para todo mundo, prioriza todo mundo.
Aí quando é pra cuidar de você, quando é pra investir na sua saúde, você não dá, deixa pra depois, deixa mais pra frente, agora não é momento, né? Então chega de se deixar pra depois. Você vai se priorizar nesse momento. Nesse ano de 2024 é o momento de você olhar pra você e falar assim: olha, eu preciso olhar pra mim. Porque se você está hoje ansiosa, estressada, fadigada, com o corpo pesado, sem energia pra nada, o seu corpo tá falando assim: olha, você tá me deixando de lado. Eu estou sinalizando pra você que você não tá bem, você tá olhando pra tudo, menos pra mim. Então, na sexta-feira você vai ter a oportunidade. E as inscrições vão ficar abertas por 24 horas. 24 horas, não vai ficar aberta no dia seguinte. Então tem que ser as mais espertas. As mais espertas precisam acessar esse conteúdo, acessar essa oportunidade. Porque a minha mãe costumava falar, contar pra mim a história do cavalo, dos 3 rabos, né? Que passava o primeiro cavalo, ela falava assim: no segundo a meta era segurar no rabo do cavalo, né? O conto que a minha mãe contava pra mim. E aí passava o primeiro cavalo e falava assim: depois no segundo eu pego no rabo do cavalo, que era a oportunidade, né? E aí passava o segundo cavalo, aí eu falava assim: tem mais um, deixa que depois eu pego no rabo do cavalo. Quando eu vi o terceiro cavalo, que era a minha última oportunidade, o cavalo vinha sem rabo. E essa história, marcou muito a minha cabeça, porque às vezes a gente acha que a gente vai ter outras oportunidades, que o terceiro cavalo vai vir, mas às vezes ele não vem. Então assim, você tá aqui, ó, já tem 30 anos, ou 40, ou 50, e ainda tá tentando emagrecer. E eu costumo falar que quem tenta, fica tentando a vida toda. Então a gente tem que decidir, ó, Thaís, eu decido transformar a minha vida. E essa é a palavra-chave de hoje. Eu decido transformar a minha vida. Coloca aí a nota. Então é isso, eu te espero amanhã na nossa última aula. Um beijo!